Olá, meus queridos alunos do quinto ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana. Espero que a turma inteira esteja acompanhando, tá bom? Olha só, gente, na nossa aula de hoje a gente vai começar fazendo a revisão do nosso conteúdo que nós vimos até aqui, através da correção das fichinhas com os assuntos que nós acompanhamos no livro, tá bom? Então, abram aí o livro de vocês, o livro de fichinhas, na página 77. Nós vamos fazer duas fichinhas juntinhas, a ficha 1 e a ficha 2, que é com a revisão do conteúdo, falando sobre a área que a gente estudou até aqui. E em seguida a tia vai dar mais ênfase em um conteúdo que já foi dado, mas que a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Vamos lá? Olha só, gente, na primeira questão ele diz o seguinte: observa a imagem a seguir. Vamos a quantidade de água e de terra firme existente na superfície do nosso planeta. E aí ela diz assim, ó, como você já estudou esse assunto, complete o texto a seguir com as informações corretas. Então, vamos lá. Letra A. O planeta Terra tem aproximadamente quantos por cento de sua superfície coberta por água, gente? E aí? De acordo com o que nós já estudamos, qual a porcentagem de água existente no nosso planeta? São 70, não é? 70%. E quanto por cento de terra firme? 30%. Não é isso? Letra B. A maior parte da água existente em nosso planeta é. E aí? É água doce ou água salgada? Água salgada, não é? Então, a maior parte é água salgada. Mas há também água doce e água. Quais são os três tipos de água que nós estudamos? Salgada, doce e salobra, não é isso? Salobra. Letra C. A água doce não é doce no sabor, mas tem menos o quê? O que é que ela tem menos do que a água salgada? Ela tem menos sais, não é? Sais minerais, tá certo? Isso tudo aqui a gente já estudou, a gente apenas já vai revisar agora, tá certo, turma? Na segunda questão, ele diz assim, ó, onde encontrar água salobra e água doce? Faça um desenho ou cole imagem nesses ambientes para responder. O que é que vocês vão fazer nesse caso, gente? Vocês vão fazer um desenho. Onde é que a gente pode encontrar a água doce, a água salgada e a água salobra, tá certo? Ou vocês desenham e pintam, ou então vocês podem estar recortando e colando. E na terceira questão, ele diz assim, ó, coloque os três tipos de água apresentados na atividade anterior em ordem crescente de salinidade. Então, a gente estudou três tipos de água. Vamos lá revisar. A água doce, a água salgada e a água salobra. Então, de acordo com a quantidade de sais que esses três tipos de água possuem, quem tem menos sais? Ou seja, tem a salinidade baixa. E aí, quem tem a salinidade baixa? Isso quer dizer que são poucos sais. Que tipo de água? A água doce, não é? E quem tem uma salinidade média? Nem tem muito, nem tem pouco. É a água salobra. Água salobra, tá, turma? E quem tem salinidade alta, tem muitos sais, e aí vai ser a água salgada, não é? Vamos agora responder juntos a próxima fichinha. Da página 79 e 80. Ele diz assim, ó. A água tem capacidade de dissolver a maioria das substâncias conhecidas. Os alunos apresentados na imagem a seguir estão realizando um experimento para verificar a capacidade de solubilidade da água. Então, observe aí a imagem. Na hora de identificar os solventes e os solutos, os alunos cometeram alguns equívocos, alguns erros, tá, gente? Identifique quais são esses erros e corrija-os. Então, aí eu tenho. Eles classificaram o sal, a água, o açúcar e o leite em pó. E aí eles ficaram em soluto e solvente. Então, eles disseram que o sal ele é o solvente. Eles disseram que a água é o soluto. Eles disseram que o açúcar é o solvente. E eles disseram que o leite em pó é o soluto. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever nesses espaçozinhos aqui, nesses quadrinhos, se está certo ou está errado. Mas
O que tiver errado, vocês vão corrigir, vou colocar aqui da forma certa. Então, vamos analisar primeiro se estão certos ou errados. Primeiro, ele está dizendo aqui que o sal, ele é solvente. O sal é solvente, gente. Lembra das nossas aulas anteriores que a gente sempre batia nessa mesma tecla de soluto, solvente? Então, o sal, a gente viu que ele não é um solvente, ele é um soluto, ele é quem se dissolve na água, tá? Então, ele é um soluto. Aí vocês vão escrever aqui nesse primeiro quadrinho, soluto. Então, a gente vai escrever aqui, ó, soluto. E a água é um soluto? Não, né, gente? A água é um solvente. Considerado até um solvente universal, porque dissolve tudo ou quase tudo que é colocado nela, não é? E o açúcar? O açúcar é solvente? Não, não é, gente. O açúcar é um soluto. É o mesmo que o sal, tá bom? E o último, ele está dizendo que o leite em pó é um soluto. Está certo? Sim, está certo. Aí vocês só colocam certo. Entenderam? Vamos agora para a próxima questão. Essa questão é bem simples aí, tá bom? Tá bom, gente? Olha só. Na sua casa, onde é possível encontrar água nos estados sólido, líquido e gasoso? Represente a sua resposta por meio de desenho ou colando imagens nos espaços a seguir. Então, que locais da sua residência a gente pode encontrar água sólido, né? E em que locais a gente pode encontrar água no estado líquido? E em que locais a gente pode encontrar água no estado gasoso? Então, vocês estão lembrados aí que a diferença entre os estados físicos da água estão na composição das moléculas dela, não é? Estão lembrados aí que no estado sólido as moléculas de água ficam de uma forma, no estado líquido as moléculas de água ficam de outro jeito, e no estado gasoso também de uma forma diferente. Então, isso é o que faz com que a característica específica desse material, que é a água, seja diferente de acordo com o seu estado físico, não é? E aí a gente encerra essa realização dessas duas fichinhas. Façam e mandem para a tia Ju. E qualquer dúvida podem estar me perguntando, tá bom? Então, turminha, após a correção dessas fichinhas, agora nós vamos revisar um assunto que a gente já falou um pouquinho quando a gente iniciou aí o capítulo sobre as águas subterrâneas. Vocês sabem o que são águas subterrâneas? Lembra que a gente já estudou? Então, nesse capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de água, as funções da água, a quantidade que ela está presente, não é? E semana passada a gente viu um pouquinho sobre a importância dela para os seres vivos, não é? Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a água subterrânea. Então, que tipo de água é essa subterrânea? Que propriedades ela tem? E aí? Então, para sabermos um pouquinho mais sobre essa água subterrânea, a tia trouxe um vídeo bem legal agora para vocês assistirem. Vamos lá assistir comigo? Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Eles são classificados de acordo com e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso do solo nos espaços urbanos e rurais. Construções, pavimentações de terreno,
inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso é fundamental apreciar o de água que pode ser utilizada. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e a outorga para fazer uso da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo e o Amazonas. O trabalho da Agência Nacional de Águas em relação às águas subterrâneas é elaborar estudos dos aquíferos, fornecendo dados e informações para a gestão integrada e quanto mais proteção para os aquíferos, maior segurança para as nossas reservas hídricas. Acesse o site da ANA e saiba mais. E aí, turminha, bem interessante esse vídeo, não é verdade? Então, olha só, após a gente explicar um pouquinho mais sobre esse assunto agora, a gente entender um pouquinho mais sobre a presença das águas subterrâneas, nós vamos agora montar um mapa conceitual. Lembra que nas nossas aulas a gente costumava fazer isso a partir da exibição de um vídeo, da leitura de um texto, não é verdade? Então, agora vocês vão pegar aquelas palavras, aquelas frases, na verdade, que estão lá naquele documento em PDF que a tia mandou lá no grupo do WhatsApp e vão escrever, tá? Montando o mapa conceitual direitinho, tá bom? Então, lá nessa folha, gente, vocês vão observar que tem quadrinhos com palavras ou frases. Então, vocês vão montar a sequência correta de acordo com o que foi falado no vídeo. E aí, estão preparados? Olha só, depois que terminar, manda para a tia Ju, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.